do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o bálsamo de Gileade. Para falar sobre este assunto, vou ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 1, que diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte de Nebo, ao cume de Pisgá, que está em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Vamos procurar entender hoje esta expressão, bálsamo de Gileade. Gileade foi considerada uma região pedregosa de território montanhoso no oriente do Jordão, um terreno acidentado, rico em florestas, passagens e de goma aromática. A capital meridional de Gileade ainda hoje existe com o nome de Mucamá. Ao norte havia o lugar Jabes Gileade, que hoje se chama Hadi Abir. Atualmente, Gileade compreende a parte noroeste do reino da Jordânia. A cidade era ocupada pelas tribos de Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, como está registrado lá em Deuteronômio 34:1, Josué 22:9 e Juízes 21. A palavra Gileade no hebraico significa região montanhosa. No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 25, está escrito: Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis que vinha uma companhia de israelitas vindo de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levá-lo ao Egito. Queridos, o bálsamo de Gileade, caravanas de ricos comerciantes eram enviados de reis e rainhas até Gileade em busca do milagroso bálsamo de poderes medicinais. A mercadoria não era barata. Com sacrifício podiam adquiri-la. As mulheres, principalmente do Egito, cobiçavam o precioso líquido que perfumava a pele e os cabelos. O bálsamo de Gileade era uma especiaria de luxo, presente valioso. Citrus creticus é o nome científico da planta que é associada ao bálsamo de Gileade. Ela era comum na região oriente do Jordão. Suas folhagens são muito perfumadas e o seu óleo essencial da cor de ouro é muito utilizado em incensos e embalsamentos desde a antiguidade. É muito valioso este ingrediente para as perfumarias, usados em incenso, principalmente nas igrejas orientais. A região de Gileade, por causa do seu bálsamo, enriquecia. Dinheiro e caras mercadorias circulando tornava o comércio da cidade muito rico. O povo, contudo, empobrecia espiritualmente. O povo começa então a utilizar o bálsamo de Gileade para fabricar incensos que começavam a ofertar em rituais a deus pagãos, levando ao povo a uma apostasia. Com isso, a nação não buscava mais a Deus, preferia dar ouvidos aos falsos profetas que anunciavam paz, quando o tempo era de guerra. O povo começou a se prostrar diante dos deuses esculpidos e emudecidos consentiam com o pecado. O profeta, então, Jeremias, escreve o capítulo 8, verso 22, o seguinte: Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não se realizou cura entre a filha do meu povo? Queridos,
Israel rejeitava nesta época a correção, não buscava cura, porque não se reconhecia doente. Deus estava perto da nação, mas ela, a nação, estava diante de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 8, verso 19, ficou registrado o seguinte: eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocam a ira com suas imagens de esculturas, com vaidades estranhas? Jeremias, neste momento, usa então esta metáfora, apontando para Gileade, dizendo: Gileade é o seu bálsamo, seu remédio. Israel precisava ir a Gileade, Israel precisava do bálsamo de Gileade. Percebam, o bálsamo era a alma da planta, a sua vida. A planta sofre para dar o precioso líquido. Algumas vezes ela era raspada, quebrada e até morta. A planta então se doa para que outros tenham vida. Amados, foi isso assim com Cristo Jesus. Em muitos estudos, ele é considerado o bálsamo de Gileade, que entregou a sua vida, derramou seu sangue em favor de muitos. Através dele, temos a cura do corpo, da alma, do espírito, das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos, como está escrito lá no livro de Isaías 53, 4 a 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Amados, assim como havia cura para Israel nesta ocasião, também Cristo é hoje a nossa cura para todas as nossas enfermidades do corpo, da alma, do espírito, dos sentimentos, dos pensamentos e para as nossas emoções. Sempre haverá cura para os que se voltam para a Gileade. A salvação estava bem ali, na própria nação. Os egípcios, que ironia, recorriam a Gileade, chegavam a pagar o dobro do preço pela mercadoria, pelo bálsamo de Gileade. Israel, contudo, mesmo doente, desperdiçava o produto em vãs oferendas. A nação relutou em buscar a verdadeira cura, até que chegou a fome, a peste, a guerra, a morte e o cativeiro. Para muitos já não havia mais cura. Escolheram assim, não perceberam a riqueza de Gileade. Queridos, o mesmo não pode acontecer com a igreja nos dias de hoje. Não podemos desperdiçar o bálsamo de Gileade, Jesus Cristo, e nem os seus ensinamentos, e nem o poder da sua palavra e do seu Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia nos diz no livro de Colossenses, capítulo 3, que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Amados, se estão escondidos, temos que procurá-los, encontrá-los. Assim seremos participantes desta herança. Amados, Gileade ficava em um terreno montanhoso, pedregoso, exigia esforço, também sacrifício. Então hoje, para termos o bálsamo de Gileade, também para nós, igreja, existe esforço e sacrifícios. Apenas com muito trabalho se conseguia pagar o valor cobrado pelo precioso bálsamo, o bálsamo de Gileade. Mas hoje Jesus já pagou o preço por nós. Temos apenas que reconhecê-lo, segui-lo, colocar
o Senhor Jesus em nossa vida, viver a sua palavra, buscar o seu Espírito, então seremos curados, libertos e salvos, aleluia. Nas montanhas de Gileade se abrigaram muitos exércitos de Israel, ali se refugiaram Davi, Saul e o exército de Gideão. Apenas os valentes, como está escrito lá em Juízes capítulo 3, 7 verso 3, que diz o seguinte: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ah, queridos, o bálsamo de Gileade é para os valentes. A igreja está sendo convidada nesses dias a buscar o bálsamo de Gileade, os remédios de Gileade, o médico de Gileade, Jesus Cristo. Portanto, Gileade é o lugar de valentes, de pessoas dispostas a vencerem, pessoas que não se conformam com o mal, que querem cura do corpo, da alma, do espírito, das emoções e dos pensamentos, que querem viver livres, aleluia. Queridos, a Bíblia fala daquela mulher que ungiu Jesus em Betânia. Ela derramou um unguento de grande valor sobre o mestre. Neste momento ela estava profetizando a sua morte, mas também a sua ressurreição. Era uma preparação para o túmulo que ficaria vazio. Judas reclamou lá no livro de Mateus capítulo 26, 9, o seguinte: quem ela pensa que é para agir assim? Deveria vender este bálsamo e distribuir o dinheiro com os pobres. Mas Jesus a elogiou. Ele se agrada dos que querem não somente o bálsamo para si, mas também para usar o bálsamo para outras pessoas. Percebam aqui, Deus fala à igreja que precisamos buscar o bálsamo para nós e depois distribuir o bálsamo para as outras tantas pessoas que precisam de cura, de livramento, de salvação. Este é o papel da igreja, salvar vidas e glorificar a Deus. No livro de Jeremias, capítulo 46, verso 11, está informando ao povo de Deus que há bálsamo em Gileade, médico em Gileade, remédios em Gileade. Olha só o que diz o texto: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó filha do Egito, debalde multiplica os remédios, pois já não há cura para ti. Esta expressão hoje significa que Jesus é o bálsamo de Gileade, e quando necessitarmos de médico, cura, é só subirmos até Gileade, que é o lugar de valentes, e tomarmos o bálsamo de Gileade, que é Cristo Jesus, aleluia. Assim como muitos remédios que os israelitas usavam não foram capazes de promover cura, hoje também muitos remédios que usamos não são capazes de nos curar, mas a igreja sabe que precisamos buscar o lugar certo. Os israelitas não estavam buscando no lugar certo, assim como nós muitas vezes hoje também fazemos. Queridos, hoje o Senhor nos fala da indignação do profeta Jeremias, que está nesta palavra posta do Senhor a nós, dizendo: olha, por acaso não há bálsamo em Gileade, não há médicos em Gileade? Isto é um alerta para a igreja, é uma alerta para a igreja tem que observar isso muito atentamente. Existe sim bálsamo em Gileade, existe sim cura, libertação, mas em Cristo Jesus, aleluia. Deus está levando a sua igreja a responder verdadeiramente esta pergunta. Amados, precisamos a todo instante de Deus e de sua cura e libertação nesses dias difíceis. Portanto, hoje Deus está levando a sua noiva a correr em direção deste bálsamo de Gileade, Jesus Cristo, de sua palavra. Deus está levantando os seus valentes para buscar o bálsamo de Gileade, aleluia. Amados, assim como aquela mulher que lavou os pés de Jesus,
foi elogiada pelo Senhor. Hoje o Senhor quer elogiar a sua igreja, que está constantemente buscando o bálsamo de Gileade, a autoridade da sua palavra e a unção do seu Espírito. Que você possa atentar para esta palavra, que você possa responder este questionamento, esta indignação do profeta Jeremias, dizendo: aonde? Será que não tem remédio em Gileade? Não tem médico em Gileade? A igreja precisa dizer sim. Sim, tem médico em Gileade, tem remédio em Gileade. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me permita orar por você nesta hora, pedindo que o poder desta palavra seja sobre a tua vida e seja aberto o teu entendimento, em nome de Jesus. Pai amado, oro nesses dias para que a sua igreja responda corretamente à indignação de Deus, feita através do profeta Jeremias. Sim, há bálsamo em Gileade, sim, há remédio em Gileade, há médico em Gileade, sim, Jesus Cristo. Que possamos dizer que Jesus Cristo é o nosso bem maior, é o maior valor presente no meio da sua igreja. Que a sua igreja não busque outros remédios nem outras coisas como solução para estes dias. Sim, que busquemos a sua palavra, a unção do teu Espírito, para sermos curados, libertos, e que possamos levar este remédio de Gileade, este médico de Gileade para os nossos familiares, amigos e vizinhos. Pai, que a sua igreja se esforce para buscar o bálsamo de Gileade, pois este é o nosso tesouro escondido para muitos, mas para nós que foi revelado Cristo Jesus, e Ele foi enviado pelo Pai até nós como nosso Senhor e Salvador. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.